Fala galera, tudo bem? A dica aqui de hoje é justamente em relação a algumas bancas que vocês podem utilizar ali como parâmetros em relação a algumas matérias, porque a banca US, né, FUNES, US aí, tem poucas questões em relação a algumas matérias, principalmente matéria do direito, tá? Então são algumas bancas que, ao meu ver, com minha experiência, eu indico que vocês coloquem elas nos filtros de questões de vocês. Porque se você for fazer questão de banca somente da banca FUNES, US, você vai encontrar pouquíssimas questões, questões às vezes muito antigas, questões que às vezes possam não refletir a realidade do que possa vir a ser cobrado em prova. Ah, Rony, por que você está falando isso? Eu falo isso porque na minha preparação 2021, quando eu vim preparar a banca IDECAM, era uma banca pouco conhecida, tinha poucas questões, as questões que tinham eram mais lei seca. E aí teve muita gente que, IDECAM é lei seca, copia e cola a lei seca, porque realmente até naquele momento era praticamente só isso. Só que na prova da PCCE, foi uma banca que surpreendeu, foi uma banca que cobrou uma prova totalmente fora dos parâmetros que ela vinha cobrando anteriormente, e aí que surpreendeu muita gente. Quem se preparou superficialmente, de maneira mais tranquila, digamos assim, acabou tendo dificuldade na hora de resolver a prova. Não estou falando isso para colocar medo em vocês, não estou falando isso para vocês se desesperarem, mas para vocês terem consciência do concurso para o qual vocês estão se preparando. E que se você se puder se preparar o mais, digamos assim, mais alto nível possível, se prepare. Porque se você se prepara para uma prova difícil e vier uma prova fácil, vai tirar de letra, vai ser tranquilo, entendeu? Ao contrário, você se preparar para uma prova fácil e vier uma prova difícil, você vai ter muita dificuldade ali para ter uma boa nota, para ter uma boa classificação no concurso, beleza? Então, quais são essas bancas? FCC, tá? Relação às matérias do direito, constitucional, administrativo, é uma banca que tem muitas questões boas, principalmente essas matérias, constitucional, administrativo e algumas ali também da matéria de penal, tá? É uma banca muito boa, questões bem elaboradas, geralmente ali uns estudos de uns casos concretos, tá? E são casos concretos que vocês, ao resolverem, vocês já podem até imaginar ali uma eventual situação de discussível envolvendo aquele caso concreto. Então, você acaba fazendo questões objetivas, fortalecendo a sua base no conteúdo para as provas objetivas, para as questões objetivas, e, ao mesmo tempo, você se fortalece ali também na sua interpretação, no seu entendimento jurídico, para a prova discursiva da PCCE especificamente, tá? Com relação à PM, veio aí no projeto básico, na verdade no contrato com a banca, e vamos ter ali uma prova discursiva, só que não está especificado ali qual o tipo de discursiva que vai ser. A gente acredita que seja discursiva de redação, tá? Não é discursiva jurídica, como é o caso da PCCE, mas não tem nada definido, não tem nada assim no papel dizendo que vai ser isso ou vai ser aquilo, tá? Essa mesma é uma perspectiva pessoal em relação a isso, beleza? Mas isso aqui é tema para outro vídeo, para outro momento. A banca FGV, ela é uma banca também que tem muitas questões boas. É uma banca que tem um nível de cobrança bem acima dessas demais bancas aqui que eu trouxe para vocês, tá? Mas também é uma banca que faz com que você fique em alto nível. Se você faz questões de FGV, se você resolve muitas questões de FGV, você vai ficar muito bom também em jurisprudência, porque é uma banca que adora, que gosta muito de cobrar jurisprudências em todas as suas matérias do direito constitucional, administrativo, penal, processo penal. Então, assim, é uma banca que vai deixar sua preparação no mais alto nível possível. Então, se vocês verem dessas bancas, olharem bem essas bancas que eu trouxe aqui, algumas bancas têm umas questões um pouco mais tranquilas, mais lei seca, e algumas bancas geralmente dão uma pegada um pouco mais pesada ali, dependendo da matéria. Então, vai fazer com que você balanceie o seu estudo entre questões mais tranquilas, mais letra de lei, e questões ali mais avançadas que pegam um pouco mais pesado e tentam cansar um pouco mais, como é o caso especificamente aqui da FGV, tá? Tem a OCP também, que tem umas questões muito boas, é uma banca que, às vezes ou outra, pega ali concurso da área policial. Também é uma banca que, em provas de Polícia Civil, já fez aí prova um pouco mais pesada. Se vocês levarem em consideração, por exemplo, a prova da PC Goiás, foi uma prova ali de um nível bem acima do que a banca vinha cobrando anteriormente, tá? Então, uma banca também que vem uma prova muito boa. A IDECAM também, como todo, já foi a banca que pegou o último concurso, 2021, pegou aí alguns concursos da Polícia Militar, tá? Então, também é uma banca também para vocês treinarem bem ali, constitucional, administrativo, penal, processo penal. As questões ali em si de penal da última prova da PC, tanto de escrivão como de inspetor na época,
já dão 40 questões de penal, que são questões muito boas, que serve para você fazer uma revisão muito boa ali dos conteúdos do edital, tá? Então é uma banca também que vocês podem incluir aí no filtro de questões de vocês. E também tem a banca VUNESP, né? A VUNESP não é muito tradicional na área policial, mas é uma banca que faz muito concurso de procuradoria, de TJ, principalmente TJ de São Paulo. Tem muitas questões boas, tá? Questões muito boas ali de constitucional, de administrativo, de penal, até de processo também. Uma banca que tem umas questões bem elaboradas, umas questões mais letra de lei, algumas questões pegando um pouquinho mais pesado. Então é uma banca também muito boa para vocês treinarem aí para a prova da PCCE, que vai ser a banca FUNESP, aí a banca da UESP, né? Então fique muito atento em relação a isso. Se você pretende fazer questões de outros bancos, inclusive eu indico que você faça isso, tá? Ah, Rony, como é que eu vou fazer questão de outro banco se minha prova vai ser a banca FUNESP, UESP? Não se prenda somente às questões dessa banca. Eu mesmo, na minha preparação para a PC 2021, mais que a banca fosse IDECAM, eu fiz muitas questões da FCC, da FGV, da VUNESP, tá? Então foram bancas que eu utilizei nos meus filtros para me preparar o mais, digamos assim, mais alto nível possível para a prova da IDECAM. Deu certo na hora de resolver a prova, tá? Com todo o conhecimento que eu adquiri com essas bancas, com as questões dessas bancas, além das questões que já tinham na IDECAM, foram essenciais para que eu tivesse o resultado que eu tive na prova de 2021. Então, se você puder fazer isso, colocar nos seus filtros, suas bancas, vai ser de grande valia, certamente, para o seu estudo, beleza? Então é isso, essa dica do dia. Além disso, também, eu esqueci de falar aqui, a banca CESP também tem algumas questões de múltipla escolha. Então é uma banca também que tem boas questões de múltipla escolha, tá? Então, se vocês também quiserem colocar, podem colocar tranquilamente, que vai ser de grande valia para o estudo de vocês, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima.